Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 8 e o versículo 23. Amém? Amém. Vamos falar nessa noite aqui sobre Jesus apazigua a tempestade. Aleluia. Seja qual for a tempestade que esteja na sua vida, se você crê, hoje Deus vai acalmar ela. Amém? Aleluia. Quando todo mundo achar, fique de pé para reverenciar a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje lá no monte, irmãos, a gente quase não entrou no monte. Tinha gente que nem estava entrando. Estava ficando lá fora, lá orando ali aos arredores. Umas nuvens de formigas voadoras lá que não estava fácil. A gente entrou lá e nós descemos lá embaixo, não tinha. Começamos a orar, elas começaram a descer também. Aí eu olhei com vocês orando e eu fiquei com o olho aberto. Quando elas vinham, eu estendia a mão, a nuvem acabava. Quando eu baixava a mão, aí vinha a nuvem de novo. Mas nós conseguimos orar em nome de Jesus. Eu disse, eu tiro esse empecilho daqui, né? A gente fica, sabe que eles não vão devorar ninguém, mas incomoda, né? E Deus nos deu vitória. E na volta, o nosso presente encontrar a irmã Márcia. Tantos anos que eu não via ela, graças a Deus. Deus abençoe. E seja bem-vinda, viu, irmã Márcia? Você e a sua companheira aí, volte sempre que vocês quiserem. Glória a Deus. Todo mundo achou? Amém. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse, por que temes, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aquele homem se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Só até aqui. Amém. Pode citar. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui que Jesus estava cansado, porque Jesus, onde ele andava, uma grande multidão seguia, né? E ele curava muitos. E quando aquela mulher do fluxo se tocou em Jesus, ele falou, de mim saiu virtude. Então, quantas vezes, né? Quantas virtudes, quantas curas ele tinha feito naquele dia. E ali ele estava cansado e ele deitou na polpa do barco e foi dormir. Porque Jesus é 100% Deus, mas quando ele estava aqui, ele também era 100% homem. Tudo que nós sentimos na carne, ele sentia. A tristeza, a dor, o sofrimento. Para isso ele veio ao mundo, para entender o que é a carne. O que a gente suporta e o que a gente não suporta. Por isso, irmãos, que quando nós estamos fracos na carne, muitas vezes cambaleando, como a irmã disse, pensando em chutar o balde, aí Jesus vai lá e diz, pai, espera aí um pouquinho, eu vou fortalecer, né? Eu vou trabalhar na vida daquela pessoa e levanta de novo, né, São Francisco? Mas não deixa a gente caído no caminho. Soldado ferido não morre no caminho, porque Jesus vai lá e levanta. E para isso ele usa eu e você. Nós temos que estar com as nossas mãos estendidas para o soldado ferido, para que ele não morra. Nós temos que ajudar a sarar as feridas, para que ele se erga, se levante e permaneça fazendo a obra do Senhor. Amém? E nós vemos aqui, irmãos, que os discípulos iam ali, de repente vem aquela grande tempestade, e os discípulos se apavoram. Tem uma outra passagem, né, um pouco diferente, que também teve uma tempestade, sendo diferente, que da outra vez Jesus não estava no barco, né, que ele tinha ficado no monte orando. Nesse daqui ele já estava no barco, mas mesmo assim os discípulos se apavoraram. Quantas vezes, irmãos, nós estamos diante de uma luta, nós sabemos que o nosso Deus é poderoso e nós nos apavoramos, nos desesperamos, né? Meu Deus, eu não consigo ver se é isso, o que é que eu faço, como é que eu faço? Esquecemos que o nosso Jesus está no barco.
Se Ele está no seu barco, você não vai naufragar, o seu barco não vai naufragar. E se Ele não está, peça a Ele nessa noite para entrar no seu barco. Porque você vai chegar do outro lado. Porque o que Deus determinou para você, isso será e ninguém impedirá. Nem o adversário impedirá, ninguém impedirá. A palavra do Senhor diz: quem nos separará do amor de Deus? Né? Nem a profundidade, nem as alturas, nada nos separa do amor de Deus. Porque tudo que vier na sua vida, o nosso Deus é poderoso para destruir, para tirar do seu caminho e você permanecer caminhando. Então, irmãos, nós vemos aqui que eles foram até Jesus e disse: Senhor, vamos perecer. Eles despertaram Jesus. Aqueles discípulos andavam com Jesus, irmãos, já tinham visto tantos milagres. Não é verdade? Mas quando eles foram até Jesus, o que aconteceu? Eles despertaram Jesus com seu clamor. E muitas vezes, a nossa falha é essa, irmãos. Nós estamos quase afundando. Nós esquecemos de incomodar Jesus, né? Nós esquecemos de despertar Jesus para a nossa oração, irmãos. Ore a Deus quando você estiver numa situação difícil. Quando você ora, você está fazendo igual esses discípulos. Você está despertando Jesus para pelejar por você, para lutar pela sua causa. Hoje mesmo, a irmã Geralda mandou mensagem dizendo que estava enferma. Eu disse: irmã Geralda, é assim mesmo. No dia dos cultos, o inimigo lança seta. Né? Eu falei até para o meu esposo que hoje amanheceu ruim, que não ia para o monte, mas eu sou esperta. Eu disse: eu vou. Aí ele me deixou ir só, né? Tinha que ir, ó. Deu certo. Glória a Deus, deu certinho. Eu disse: ele não tem costume de deixar ir só. A Cláudia não está atendendo o telefone, e eu disse: pois eu vou. A Cláudia não está atendendo, mas eu vou. Não, você não vai sozinha não. Eu disse: eu vou para um monte. Eu disse: então eu vou também. Eu vou meio doente, mas eu vou. Tá aí, ó, voltou bom. Passou o dia mexendo em tantas coisas lá, não voltou mais para a cama. E eu falei: irmã Geraldo, o inimigo tenta todo dia de culto trazer uma enfermidade. Se você se deter hoje, no próximo ele traz outra. E tem gente que fica prostrada e nunca mais se levanta, irmãos. É verdade. Né? Hoje ela venceu uma batalha. Ainda não venceu a guerra, mas já venceu uma batalha. E vai vencendo, até vencer a guerra em nome de Jesus. Porque a nossa vida, irmão, é de batalha em batalha. A vida do crente é de lutas e vitória. Não pense, você passou a luta, está na bonança, não vai deitar e descansar assim tranquilamente, não. Se prepare que a que vier é maior. Cada luta que você passa, Deus te enraiza para você suportar a que vem sem cair. Amém? Então, irmãos, o crente tem que ser como a palmeira. A palmeira, quando vem aquele vento forte, ela se dobra, irmãos, vai até o chão. Aí quando o vento passa, ela se levanta. E a árvore que não se dobra, quando vem o vento forte, o que é que faz? Quebra um galho, cai no meio da rua, mata as pessoas, arrebenta carro. Não é verdade? Mas a palmeira não. Ela não é boba. Ela desce e se encosta, está no chão assim, ó, curvada. O vento passou, ela vai se levantando e não se quebra. Sabe o que é isso, irmão? Um crente humilde. Quando vem a luta, você se dobra nos pés de Jesus. Você se ajoelha nos pés de Jesus. Você se humilha nos pés de Jesus. Você vai com o seu rosto no pó. Aí Deus olha para você e Ele não resiste. Um coração aquebrantado. Amém? Deus não atende a oração do pecador, mas quando o coração dele se quebranta diante de Deus, Ele atende. Ele não resiste. Aí quando você faz igual a palmeira, você se humilha nos pés dele, Ele olha e toma você pela mão e levanta. Aleluia, glória a Deus. Louvado. Não existe super crente não, irmãos. Não existe super crente não. Todos nós aqui já passamos por momentos na nossa vida de pensar em desistir. Eu não vou mais para a igreja. Eu estou orando, eu estou jejuando. Está acontecendo isso na minha família. Está acontecendo na minha vida. Não vou mais não. Aí Deus dá um cutucãozinho assim, né? E diz assim: sem mim tu não pode não. Sem mim tu não vence não. Porque Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada, meu irmão. Porque Ele é até mesmo o ar que nós respiramos. Então não desista.
Permaneça lutando, porque só perde aquele que desiste. Se você não desistir e confiar em Deus, Ele luta por você. Quantas lutas Deus já venceu por você sem você mexer nem um dedo? Sabe qual é essa luta? Aquela que você não pode fazer. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que você pode, Ele não vai fazer. Faça você. Jesus, é assim. Porque Deus, irmãos, Ele não paparica crente. Sabe? Deus não alisa crente. Jesus, Ele falava a verdade, doesse a quem doesse. Essa é a verdade, ponto. Até para os discípulos, aqueles que não gostassem de ouvir a verdade, mas a verdade Ele falava e os discípulos ainda diziam que não tinha outro meio de salvação. Ele é a única salvação para a nossa vida. Então, irmãos, não desista. Quando vier a luta, lembre-se que você tem um Deus todo-poderoso. Diga para a sua luta que você tem um grande Deus. E ela vai sair da sua frente, irmãos. Irmãos, o adversário, ele só peleja quando você não descobre que ele está agindo. Você sabia? Quando você descobre, aí você fala assim, Senhor. O inimigo, ele lança um pensamento negativo, um pensamento de derrota na sua mente. Aí você começa a pensar, eu vou agir assim, eu vou fazer assim. Principalmente quando uma pessoa mexe com você, você pensa em vingar, né? Se eu pegar, eu faço assim. Aí o inimigo vai colocando, sabe? O inimigo, ele não conhece o meu e o seu pensamento, que é de Deus ou seu. Ele não conhece, mas o dele que está em você, ele sabe. Ele coloca o pensamento e ele vai mexendo. Ele vai mexendo e ele sabe. Está alimentando. Está alimentando. Aí você chega no seu limite e você diz, Senhor, a minha vida é tua, Senhor. Unge a minha mente, Senhor. Tira esses pensamentos malignos da minha mente e do meu coração. Trabalha na minha vida, Senhor. Sou tua serva, Jesus. Vence essa batalha por mim, Senhor. O Senhor me chamou para ser vitorioso e não derrotado. Aí o diabo vai, pronto, descobrir o plano. Ele, daí em diante, tenta para você ver. Você estiver vendo que o seu problema virou um gigante, que você não está conseguindo vencer, fala para o inimigo ouvir, para você ver como aquilo já começa a melhorar. Por quê? Porque ele sai. Ele trabalha enquanto ele está lhe iludindo. Quando ele descobre que você descobriu ele, ele sai. Ele perde a parada. Porque ele sabe que com quem você está conversando, ele não pode lutar. Porque é maior do que ele. Amém? Amém. Oh, maravilhoso. Aleluia. No versículo 25, diz assim, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Aqueles homens, irmãos, que andavam com Jesus, dia a dia. Olha o que Jesus disse, homens de pequena fé. Né? Eles eram discípulos de Jesus, e Jesus não maneirou com eles não. Foi direto. Falou a verdade que eles precisavam ouvir. Irmão, quando uma pessoa fala a verdade para você, considere ele seu amigo. Viu? Porque o amigo é aquele que fala a verdade para você, que é para você se erguer e se levantar. Aquele que você está fazendo errado e ele continua concordando com o seu, ele não é seu amigo. Ele quer você se perder no caminho, porque ele não está nem aí preocupado com você. Mas quando ele diz, não, meu amigo, a verdade é essa, por dura que seja, ele é seu amigo. E Jesus falou, né, homens de pequena fé, andando tanto tempo com Jesus, vendo tantos milagres, por que vocês não repreenderam? Né? Jesus não falou, isso aqui não está na Bíblia, mas o que Jesus quis dizer? Por que vocês nos repreenderam? Homens de pequena fé, o que Jesus disse? Que eles poderiam mandar o mar parar. Porque a Bíblia diz que o Senhor falou assim, que se nós crêssemos nele, faria obras maiores do que a que ele fez. E Jesus ressuscitou mortos, deu vista ao cego, fez paralítico andar, acalmou o mar, acalmou o vento. Então ele nos deu esse poder, irmãos. Nós é que somos tímidos. Mas todos nós temos esse poder nas nossas mãos, você sabia? Todos vocês têm. Aí às vezes a gente está diante de uma luta e você não tem confiança de orar por você mesmo. Às vezes você até tem de orar por outro, mas por você não tem. Mas Deus te deu essa autoridade. E você tem essa autoridade na sua mão.
Então, use ela, que Deus deu foi para ser usada. Amém? Porque quando tem alguma coisa, irmão, que está difícil na minha frente, e às vezes a gente não pode nem falar, né? Fazer uma oração em certas circunstâncias, né? Como aqui, daqui a pouco estava ali. O que a gente faz? Você ergue sua mão e diz assim: Senhor, coloca unção nas minhas mãos, Jesus. As minhas mãos estão ungidas, Senhor. Coloca unção nas minhas mãos para quando eu levantar a minha mão, o diabo não ficar de pé e a enfermidade sair. Quando você estende a mão, Deus faz, irmãos. É confiar no Senhor. Aqui, os discípulos confiavam em Jesus, mas neles mesmos, eles não tinham fé para ordenar que o mar, né, se acalmasse. Mas depois que Jesus deixou os discípulos, eles fizeram grandes obras. Porque eles não tinham mais Jesus, não era para correr atrás e gritar por Jesus. Então eles falavam, repreendiam as enfermidades, como Pedro, né, diante daquele paralítico, que ele disse: o que temos, nós te damos, levanta e anda. Mudou, né, a história? Para aquele Pedro, né, incrédulo, que começou a andar em cima das águas e afundar, não teve fé para andar em cima das águas tão longe. Mas quando ele não estava mais com Jesus, ele ordenou, e aquele paralítico andou. Uma vez que nós fomos visitar uma mulher parada que estava com as pernas mortas ali no São Benedito, né, ali perto da igreja Assembleia de Deus. Um irmão convidou para a gente orar por ela, irmãos. E ela falou assim que ela era irmã do ciclo de oração, ela era missionária, ela fazia muita obra de Deus. Aí eu não me conformei com aquilo, sabe? Você colocava assim, irmãos, a mão nas pernas dela, você dizia que ela estava morta. Sabe, aquele gelo de morto? Aí eu colocava a mão na perna dela assim, gelada, ela mandou colocar para ver que o sangue dela não circulava, por isso ela não movimentava as pernas. A filha dela até sentava, ela nem sentava, ela não sentava só. Ela sentava, escorava ela nos travesseiros. E ali, irmãos, eu fiquei, o meu esposo e o outro pastor conversando, e ela e a filha dela, e eu dizendo: Senhor, eu não aceito isso. Essa mulher andava para fazer a sua obra, Senhor. Não deixa essa mulher ficar paralítica, Deus. E ali, sabe, eu questionando com Deus, questionando. Aí quando terminou, aí o pastor falou assim: você, a missionária, ora pela irmã? Aí eu coloquei as mãos nas pernas dela e comecei a orar. Ela disse: nossa, irmã, minhas pernas estão queimando. Para quem não estava sentindo as pernas, né? Eu disse: glória a Deus, irmã. Se está queimando, seu sangue está voltando a circular. E quando nós voltar aqui, você não vai estar andando. Ela disse: amém. A gente veio embora. Uns 3 meses depois, nós fomos para a reunião nessa mesma igreja e o outro pastor falou de novo: vamos lá visitar a irmã? E a gente foi, irmão, chegou lá sentadinha na cama, no quarto, aí ela disse: vocês querem ir lá para a sala? Eu disse: não, é melhor para a senhora ficar aqui, né? Não levar para lá. Ela disse assim: eu estou andando, se levantou. Oi, irmãos. Glória a Deus. Ali eu chorei, irmãos. Eu chorei ali caladinha. Ela disse: irmã, graças a Deus, o que você falou foi uma profecia. Então, irmãos, o que é? É nós crer. Eu nunca imaginei, irmãos, que eu fosse orar para uma pessoa estar com as pernas daquele jeito, eu ver a pessoa andar depois. Eu não acreditava que eu ia orar isso acontecer, não, irmãos. Quando eu orei ali, eu orei, mas eu não tinha tanta certeza que ela ia levantar, não, entendeu? Mas Deus honrou o quê? A palavra de dizer: ó, quando eu voltar, você está andando. E estava. Irmão, a palavra tem poder. Né? Você fala a palavra, a Bíblia diz que o que o servo de Deus falar, Deus faz cumprir. Mas para que isso aconteça, você tem que estar com seus lábios puros. Porque muitas vezes nós contaminamos os nossos lábios por palavras impuras, palavras torpes. Aí quando você ora, a sua boca está igual no esgoto. Se a água passar pelo esgoto, você vai beber? Você não vai, né? Você vai pegar um copo para tomar? Não vai. Aí às vezes tem gente que suja a boca com tanta coisa nojenta, que quando vai falar com Jesus, Jesus não quer nem atende. De tão suja que é. Porque quando nós somos separados para Deus, irmão, tudo nosso é de Deus. Aí às vezes Deus quer o coração, Ele quer todinho, irmão. Ele quer, a Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo. Então, Ele quer o nosso corpo, é por completo. Amém? E as pessoas que não querem servir a Deus, acham que a gente julga eles quando fala a verdade. Julga não. Eu tinha uma moça que colocou um vídeo de uma outra que reclamando que você é crente e você faz isso e isso do mundo, canta no mundo e aí faz isso e aquilo. Ela disse: quem vai me julgar é Deus, dizer para onde eu vou. Quando eu chegar lá e diz para onde eu vou, eu digo: pois eu não vou esperar por isso não, meu filho.
Eu vou escolher agora o caminho, porque a Bíblia diz que é aqui que nós escolhemos para onde vamos. E eu falei assim, a palavra do Senhor diz que não devemos servir a dois senhores, não podemos. Ou você serve a Deus ou a Mamon. Aí a pessoa, porque ganha dinheiro no mundo, não quer deixar para servir a Deus. Não está servindo a Deus, não adianta se enganar, não adianta se iludir. Aí muita gente falou, foi bom, sabe, esse comentário que eu fiz, que muita gente entrou para dizer, você é missionário e está julgando. Eu disse assim, por favor, repete aí para mim, manda aqui de volta qual foi a palavra que eu falei de julgamento. Aí fui citando os versículos colocando, sabe? No capítulo tal, versículo tal, no livro tal, versículo tal, vai falando que quem não negar a si mesmo não é digno de ser discípulo de Jesus. Ele diz, aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não é digno de ser meu discípulo. Você tem que tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus, irmãos. Sim, aleluia. Porque quando é que você vai negar você? Você quer pecar, quer adulterar, quer beber, quer fumar, quer aprontar. Você não está negando assim. Você está fazendo a sua vontade. Não é? E você pode fazer a sua vontade? Pode, quando a sua vontade está de acordo com a vontade de Deus. Aí é gratificante, né? E é louvável para com Deus. E foi bom, irmão, porque eu evangelizei tanta gente nesse vídeo, mas tanta gente, está com quase um mês, e quase todo dia alguém fala alguma coisa, sabe? Uns concordam, outros não. Aí os que não concordam, eu vou lá na Bíblia, pego os versículos, coloco, aí eles voltam atrás, né? Diz, aonde que está escrito? Para quem que Jesus falou isso? Peraí, meu bem, que eu lhe mostro já. Eu mando lá, e assim a gente acaba evangelizando, né? Ou nós servimos a Deus ou o mundo, irmãos. O Espírito Santo de Deus está escrito lá em Coríntios, que ele tem ciúme de nós. Nós temos que dar prioridade a Deus, não ao mundo, né? Deixar Deus para a última hora, porque Jesus não é band-aid não, né? Na hora que está ferido, você vai lá e coloca um band-aidzinho para aliviar a situação, depois de sarou você esquece. Não, Jesus é para estar conosco em todo o tempo, em toda hora. Nós temos que dar o nosso melhor para Deus, a prioridade é para Deus. Então, continuando esse mesmo versículo 26. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então, quando você ora, você desperta Jesus para a sua causa, você incomoda Jesus e vem a bonança, né, irmãos, na nossa vida. Aí nós tomamos um refrigériozinho para a alma e se prepara para a próxima batalha, né? Para vencer de novo em nome de Jesus. Então, irmãos, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqueles homens não eram os discípulos de Jesus? E eles dizem, quem é este homem, que o vento e o mar lhe obedecem? Andando por Jesus, não conhecia Jesus, né, irmãos? Quantas vezes nós dizemos que somos crentes, andamos com Jesus e não conhecemos a Jesus? Porque se nós conhecêssemos, nós confiávamos mais. Jesus falava, irmão, o que ele tinha que falar. Nós vimos que teve um momento quando o Pedro disse para Jesus, não, Senhor, tu não vai morrer na cruz, não. Ali foi o diabo que usou Pedro, irmãos. Quando o diabo, lá no monte, ele ofereceu o mundo para Jesus, de atrevido, né? Que ele não criou nada, quem criou foi o próprio Deus. Ele ofereceu para o próprio Deus. Que Jesus, ele foi tentar Jesus, para que Jesus cedesse à vontade dele e não morresse na cruz. Enganado está quem pensa que o diabo queria que Jesus morresse. Queria não. Outra vez ele foi tentado quando Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não vai morrer na cruz, não. Não vai não, Senhor. E Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Jesus falou com Pedro? Não, falou com quem estava usando a boca de Pedro. Então ele disse, para trás de mim, Satanás. Às vezes o diabo está usando uma pessoa dentro da nossa casa e você não repreende, porque a pessoa vai dizer, você está me chamando de demônio? Não, repreenda sim. Porque o demônio é que está usando a pessoa. Você não está chamando seu filho, sua mãe, seu irmão de demônio, não. Você está mandando o demônio que está perturbando a vida dele para ele perturbar, sair da vida dele. E Deus repreende. Então nós vemos aqui, irmãos, que ele foi tentado outra vez lá na cruz, quando aquele homem disse, né?
Se verdadeiramente é o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te, salva nós e a ti também. Foi tentado outra vez a mostrar que era Deus e desistir da cruz. Mas ele não desistiu por mim e por você. Amém? Então esse Jesus, irmãos, está no seu barco. Então pode navegar tranquilo. Se você acha que ele está dormindo? Tá não, porque a Bíblia diz que ele não dorme nem cochila. Então grita por ele, clama por ele. E desperta ele através da sua oração e você vai ter vitória em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade.